Ele te contou sobre a ex dele? Aquela louca, desequilibrada, ciumenta, controladora, problemática. Enquanto ele contava essa história, com o ar de vítima de quem finalmente encontrou a paz, você se sentiu especial, não foi? Você era diferente, você era a mulher compreensiva, a mulher madura, salvadora. Você era a heroína da história dele. Se essa cena te parece familiar, eu preciso que você pare tudo o que você está fazendo e você escute com muita atenção. Porque a história da ex-louca não é uma história sobre ela. É um trailer do seu futuro com ele. Mas antes da gente entrar nesse assunto, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para você saber sempre que tiver um novo vídeo por aqui. A sua ajuda nisso é muito importante para que esse conteúdo seja entregue e ajude ainda mais mulheres. Eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. E a minha missão é te ajudar a curar as suas feridas para construir relacionamentos extraordinários, começando pelo relacionamento com você mesma. E hoje nós vamos desvendar um dos roteiros mais tóxicos e eficazes usados por manipuladores. E mais importante, eu vou te mostrar como não se tornar a protagonista da próxima temporada. Vamos começar entendendo a psicologia por trás da ex-louca para podermos desconstruir o roteiro do perfil do homem manipulador. Vamos chamar isso pelo que é um roteiro. É uma narrativa pré-fabricada, testada e aprovada que serve a 3 propósitos cruciais para um perfil manipulador. O primeiro é a triangulação e idealização imediata. O segundo é a campanha de difamação preventiva. E o terceiro, o teste de lealdade e empatia. Vamos entender primeiro a triangulação e a idealização imediata. Um triângulo precisa ter ele como vítima, você como anjo salvador e a ex como vilã. Ao criar uma vilã no passado, no caso a ex, ele automaticamente te eleva à posição do anjo ou da salvadora. Isso é chamado de uma triangulação. Ele não precisa se esforçar para te provar que é um bom homem. Ele só precisa te convencer de que ela era uma péssima mulher. Você se sente tão especial, tão superior, que baixa todas as suas guardas. Ele te coloca num pedestal e a vista de lá, de cima, é linda. Mas pedestais são lugares perigosos, solitários e muito fáceis de cair. E você precisa também tomar cuidado com o meio que ele vive. Porque aquelas pessoas muitas vezes fazem parte desse discurso dele de vítima, incentivando ainda mais essa fala de difamação das ex. Como se ele sempre fosse a vítima e hoje você é a mulher incrível que veio salvá-lo e resgatá-lo. O segundo é a campanha de difamação preventiva. Ele está envenenando o poço. Ao te convencer de que a ex era uma desequilibrada, ele garante que se um dia ele tentar te avisar, ou se a verdade vier à tona, você já terá uma imagem totalmente distorcida dela. E a credibilidade dela é destruída antes mesmo que ela tenha chance de te falar. É uma jogada de mestre em manipulação. O terceiro é o teste da lealdade e da empatia. A sua reação à história dele é um teste. Você demonstra pena dele? Você compra a narrativa sem questionar? Você se junta a ele para criticar a ex? Se sim, você passou no teste. Parabéns! Você provou que a sua lealdade está com ele e que a sua empatia pode ser facilmente direcionada. Você se torna cúmplice da narrativa dele. Ok, então você é a mulher perfeita, a salvadora. Mas por que isso muda? Por que invariavelmente a mulher incrível se torna a próxima ex-louca? Isso acontece através de um ciclo bem conhecido: idealização, desvalorização e o descarte. A
fase da idealização é onde você está agora. Ele te espelha, te enche de elogios, te faz sentir como a única mulher no mundo. Depois vem a fase da desvalorização. Aqui é onde aquela mágica começa a acabar. E é aqui que ele começa a te transformar na louca. E ele faz isso através de gaslight. Você está exagerando. Isso nunca aconteceu. Você está sendo sensível demais. Ele te faz duvidar da sua própria sanidade. Depois, ele começa a colocar padrões impossíveis. O pedestal que ele te colocou se torna uma prisão. Qualquer falha, qualquer emoção negativa, qualquer discordância é usado como prova de que você não é mais a mesma. Depois começa aquela comparação sutil. Nossa, você está começando a agir como a minha ex. Pronto. O roteiro se fecha. Ele te acusa de ser exatamente aquilo que ele te ensinou a desprezar. E aí vem a fase do descarte. O abuso reativo. E esse é um ponto mais cruel. Ele te provoca, te ignora, te trai, te desrespeita, te empurra para o seu limite emocional dia após dia. E quando você finalmente explode, quando você grita, chora, reage, ele aponta o dedo com a calma de um monge e diz: viu? Aí está. Você é a louca que eu sempre soube que você era. Isso se chama abuso reativo. Ele cria a reação para depois te culpar por ela. E essa é exatamente a história que ele vai contar para a próxima mulher. A boa notícia é que esse roteiro tem falhas e você pode identificá-lo e se proteger. Aqui estão os sinais de alerta na narrativa dele que você nunca deve ignorar. Em primeiro é a generalização. Todas as ex são loucas ou problemáticas. Não existe uma ex que foi uma boa pessoa, com quem o término tenha sido amigável. Isso é um padrão. Em segundo, vitimismo crônico. Na história dele, na história da família dele, ele é sempre a vítima. Ele nunca assume responsabilidade pelos problemas do relacionamento anterior. Em terceiro, a falta de empatia. Presta atenção em como ele fala dela. É com desprezo? É com ódio? Uma pessoa com inteligência emocional consegue reconhecer os seus próprios erros e falar de um ex-parceiro com um mínimo de respeito, mesmo que a relação tenha sido difícil, principalmente se com essa pessoa ele tenha filhos. O quarto é a pressa e a intensidade, é o love bombing. O relacionamento parece um conto de fadas rápido demais. Isso é uma tática para ele te prender antes que você possa ver as rachaduras na fachada dele. E como quebrar o ciclo se você está percebendo que você já está nele? Em primeiro, questione a narrativa. Comece a se perguntar, qual é o lado dela na história? Empatia seletiva não existe. Se ele não tem empatia por ela, eventualmente não terá por você. Segundo, confie na sua intuição. Aquele sentimentozinho estranho no estômago quando ele fala da ex, aquela voz que diz, isso não soa bem, é a sua intuição. É o seu sistema de alerta mais poderoso. Não ignore. Em terceiro, observe, não absorva. Para de ser a terapeuta dele. Dê um passo para trás e observe o comportamento dele. As ações dele condizem com as palavras? Quarto, não confronte diretamente. Tentar fazer um manipulador ver a verdade é como jogar um xadrez com um pombo. Ele vai derrubar as peças, cagar no tabuleiro e sair voando, cantando vitória. Não gaste a sua energia. Quinto, busque apoio externo. Converse com amigos de confiança, com um terapeuta, com um mentor, valide os seus sentimentos fora daquela bolha do relacionamento.
A história da ex-louca é uma armadilha brilhante, porque ela se alimenta do nosso desejo de sermos especiais, de sermos a escolhida. Mas a verdade é que você já é especial. Você não precisa do pedestal de um homem quebrado para validar o seu valor. A ex dele não era louca. Ela era muito provavelmente uma mulher como você, que um dia também foi idealizada e que chegou ao fim do ciclo que você pode estar apenas começando. Ela não é a sua rival. Ela é um fantasma do seu futuro te enviando um alerta. Quebrar esse ciclo exige coragem. Exige que você desça do pedestal por conta própria, antes que ele te empurre de lá. Exige que você escolha a sua sanidade em vez da validação dele. Você não é a salvadora dele e ele não precisa ser salvo. Você merece um amor que te construa, não um que te use como peça de reposição para consertar o próprio ego. Se você chegou até aqui, eu te peço novamente que deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais mulheres que precisam ouvir isso. E se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisada sempre que tiver um novo vídeo disponível no canal. E se você não quer mais cair nesse ciclo, se inscreva no curso Amor Escolhido e vem caminhar comigo. O link está no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Obrigada por me ouvir. Cuide-se e lembre que o seu valor não está no pedestal que ele te oferece, mas na força que você tem para você descer dele.